Mas seu thread bombou porque você tava falando muito mais daquela polêmica minha com a Joyce. Joyce. Eu nem mencionei seu nome. Porque eu não queria entrar numa vibe de cancelamento. Porque eu sei como é que isso opera. Você viu que eu nem falei de você ali. Eu só falei, tô ouvindo aí uns papos de que o Nordeste é sustentado pelo Sudeste. E eu acho que isso não é legal. Eu acho que isso aí, precisa de muita ressalva e muito contexto. Pra não virar um papo que até dá base pra coisas bem ruins que estão aí pela sociedade. A gente sabe, eu sou baiano em São Paulo, eu ouço bastante coisa ruim aqui. Então... Nem dá pra perceber que tu é baiano, cara. Com as camisas aí. Eu vim de propósito. Eu sei. Eu sei. Mas... Cara, então eu senti Mas que tu assistiu pelo menos ali o trecho anterior e tu assistiu, sei lá, os 5 minutos que estavam nessa conversa aí? Eu vi. Então, tu viu então que os caras pegaram ali e fizeram um bagulho maldoso. Eu não tô falando de opinião certa ou errada. Tô falando que pegaram uns pedacinhos assim. Fizeram maldoso. De uma parada que é desonesta. Já estão fazendo maldoso aqui. Se eu entrar no Twitter agora, eu já descobri que estão fazendo maldoso aqui com a gente. Não duvido, não duvido. E eu achei que foi uma edição maldosa ali. Mas acho também que esse papo de que o Nordeste é sustentado dá margem a muita coisa que acaba justificando muita coisa ruim e que não é verdade. Mas eu acho que naquele contexto lá, era a gente falando no contexto do sistema político. Né? O sistema político, a estrutura governamental, a estrutura do Nordeste é financiada um pouco pelos impostos que vêm do Sudeste. Tipo, isso é uma questão matemática da coisa. E é muito pela forma com que o sistema foi escrito. As regras do jogo. Não tem nada a ver com o povo do Nordeste, ou o povo do Sudeste, ou o povo de não sei o quê. Essas são as regras do jogo. O jogo funciona de acordo com as regras. Infelizmente, é o que tá no papel. É por isso que a caneta é poderosa. Mas o Nordeste é rico pra caralho. Naquele ponto, ele não tava entrando no mérito da economia privada do Nordeste. E sim, na questão do Nordeste no sistema público, né? Mas essa discussão se perdeu também quando se tira do contexto a conversa inteira. Eu vi, inclusive, muita gente contestando, você falando, não, o Nordeste é lindo, o Nordeste é super desenvolvido. Não é, gente. Acho que a coisa não é assim. O que eu acho, porém, é que a gente tem que lembrar como é que se deu essa história. A Constituição de 88 foi quando começou um pouco essa intenção de diminuir a desigualdade regional do Brasil de modo mais explícito com essas transferências fiscais. Mas se a gente vai olhar, por exemplo, a ditadura, os caras financiavam a indústria a rodo aqui em São Paulo, construíam uma porrada de coisa aqui, boa parte do custo ia lá pro Nordeste disperso e não pensavam direito lá. Acho que o Delfim tem até uma declaração de que lá em São Paulo dá mais retorno mesmo. Não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou algo nesse sentido. Investir em São Paulo dá mais retorno mesmo, deixa o Nordeste pra lá. Século XIX foi o que eu lembrei lá da thread, a história do algodão do Nordeste, que como é que é isso aí? Tô por fora. Cara, a Revolução Industrial, você sabe que foi na indústria têxtil, né? Lá de Liverpool, isso aí acho que todo mundo aprendeu na escola. Eu não aprendi porra nenhuma, cara. Mas tudo bem, vai. Então, os caras aprenderam a fazer roupa mais rápido lá em Liverpool. Em Liverpool? E no fim do século XVIII, mais ou menos metade do algodão que chegava na indústria têxtil de Liverpool, que estava acontecendo a Revolução Industrial, vinha principalmente de Pernambuco e Maranhão, que eram estados bem maiores do que são hoje, né? Vários estados ali no Nordeste estão no que era Pernambuco e Maranhão naquela época. E o algodão saía de lá e ia para a Inglaterra. Só que essa indústria de algodão, esse setor de algodão, que era um dos maiores do Nordeste, ele quebrou durante a Revolução Industrial. O único produtor de algodão que quebrou naquela época dos grandes, sul dos Estados Unidos, por exemplo, bombou. O único foi o Nordeste brasileiro. Por quê? Porque quando a corte chegou aqui, começaram a ficou tomar no grana. Rio de Janeiro, meteram os impostos. Eu até linko lá na minha thread, quem quiser ver no Twitter, tem link para a pesquisa do Thales, que é um historiador econômico aqui da FGV São Paulo que está estudando isso. E meteram um imposto de exportação sobre algodão para financiar a corte no Rio de Janeiro. Ridículo. Aí pegava coisa de obra de iluminação no Rio de Janeiro, muito financiado, com o imposto, saía do Nordeste e ia para lá. Que é uma cena bem mais antiga. Se a gente pegar no século XVI, quando Salvador bombava, era maior do que muitas capitais europeias naquela época, Salvador. Sério? A população de Salvador era maior. No século XVI, Salvador chegou a ser maior que Madrid, por exemplo. Que da hora, não sabia disso. E uma coisa interessante naquela época, como já era a colônia, que era a época que Salvador era super bem desenvolvida, relativamente, né? Não era um desenvolvimento moderno, enfim. Naquela época, os impostos que o baiano pagava também iam para a coroa. Entendi. Então, por muitos séculos, que foram os séculos de maior prosperidade no Nordeste, os caras foram tinha um sugados. estado que tava cagando. E depois, quando você
o Brasil já era independente e tal, a gente ainda teve isso por muito tempo. Então, porra, cara, o nordestino é muito ressentido com isso. Porque a gente sabe que não é à toa e a gente ouve o tempo inteiro gente do Sudeste com a coisinha de superioridade. Então, eu não tô nem dizendo que foi o que você fez. Até porque quando um nordestino a capacidade do povo. Falei tipo, ó, se tirar o Estado, se deixar os nordestinos, o baiano por si só, tá ligado? Sem depender de nada, eles são o país deles, tá ligado? Eu acho que eles iam prosperar pra caralho. Esse era o meu ponto. Que, tipo, o que impede o Nordeste de prosperar é um sistema burocrático que é todo travado e de séculos atrás, de uma lógica de séculos atrás, que perpetua até hoje e que impede do negócio andar. Mas não é culpa dos nordestinos em si. Cara, mas isso aí tem um sentido. Isso já mudou muito. Por exemplo, eu digo tranquilamente que os políticos que governam Salvador e a Bahia hoje são muito melhores que os do Sudeste. São caras mais sérios, preparados, que inclusive economizam ali na parte de servidor, não fazem aquela putaria que o pessoal aqui faz aqui embaixo. O Rui Costa, inclusive, que é o petista mais sensato. O Rio é foda. Os políticos do Rio e a política institucional do Rio me parece muito menos séria do que a de Salvador. Então, como o nordestino tá meio puto com essa repetição de visões estereotipadas que ele ouve de gente do Sudeste, eu ouço isso aqui em São Paulo o tempo inteiro, ainda mais em meio de economia, de mercado financeiro, o pessoal tá acostumado a ter baiano como empregada, né? Tá acostumado a ter baiano ali trabalhando no... Então, eu ouço muita coisa. Ouço muita gente falar, tem que perder seu sotaque aí, que ninguém vai te respeitar com esse sotaque. Porra, eu não quero. Eu não aceito. E aí a gente ouve alguém do Sudeste com uma visão que parece minimamente estereotipada, e a galera fica puta. E eu entendo porque as pessoas ficam putas. Eu não entendo porque pega um vídeo de 1 minuto e meio pra a coisa parecer muito pior do que é. Isso eu entendo. Porque elas já querem me cancelar. Assim, mas eu entendo porque as pessoas ficam putas.